Nesse vídeo trago mais um esclarecimento de uma profecia do Apocalipse. Há mais de 3 anos que eu tenho mostrado às pessoas que Apocalipse 12 não fala de sinais literais no céu, nas estrelas e constelações. Os cristãos se recusam a ver e aceitar o que a Bíblia diz a respeito dos símbolos de Apocalipse 12. Eles procuram explicações fora das Sagradas Escrituras, como se a palavra de Deus fosse insuficiente para explicar essa profecia, e muitas vezes suas interpretações vêm a partir de deduções por meio de relações dos números e símbolos com outras coisas. Nesse vídeo vou estar explicando cada versículo do capítulo 12 de Apocalipse, através da própria Sagrada Escritura. Antes de interpretarmos qualquer profecia do livro das Revelações, devemos entender que as profecias falam a respeito do fim dos tempos, do que vai acontecer com os cristãos e a humanidade em geral. As profecias descrevem fatos concretos, vivenciados e testemunhados principalmente pelos servos de Deus. As profecias são acompanhadas de mensagens de arrependimento e santidade. Portanto, não pense que uma profecia é dada apenas como um sinal qualquer, sem aprendizado algum para o povo de Deus. Podemos ver na internet que circulam algumas interpretações para o capítulo 12 de Apocalipse, que fogem totalmente do contexto do livro das Revelações. Enquanto o livro das Revelações fala de perseguição, arrependimento, santidade, juízo, salvação, reino e condenação, as pessoas estão pegando as profecias e dando significados totalmente diferentes do significado geral do livro das Revelações. Apocalipse 12 é um capítulo que relata eventos que foram e serão vivenciados pelos cristãos. Vamos ver agora versículo por versículo que o capítulo 12 de Apocalipse tem a nos dizer sobre o fim dos tempos. O versículo 1 de Apocalipse 12 diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Para um judeu, ao ler Apocalipse 12, os símbolos devem ser claros, mas para o restante do mundo isso pode significar outras coisas, pois os judeus conhecem mais sobre o seu povo e sua nação. Um judeu ao ler 12 estrelas, a primeira coisa que ele vai pensar é sobre as 12 tribos de Israel. Ele não vai pensar em constelações. Esse texto não está falando de sinais no céu, está apenas dizendo que João viu esses símbolos no céu, pois, como podemos ver, os símbolos são coisas que estão no céu. Sol, lua e estrelas estão no firmamento, portanto, João não iria ver uma mulher na terra vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Vamos identificar esses símbolos dentro da própria Sagrada Escritura. Gênesis 37 versículos 9 e 10 dizem assim: Teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: Tive ainda outro sonho, e eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe: Que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? O sonho de José possui os mesmos símbolos de Apocalipse 12, porém, como podemos ver na interpretação do sonho de José, esses sinais não acontecerão literalmente, pois nem o sol, nem a lua e as estrelas se inclinaram perante José. O significado desses símbolos do sonho de José é o mesmo dos símbolos de Apocalipse 12. Como podemos ver no verso 10, Jacó interpretou o sonho, e ele entendeu que as estrelas são seus 12 filhos, ou seja, as 12 tribos, e que a lua era sua esposa, e o sol era ele mesmo. Colocando o significado desses símbolos no capítulo 12 de Apocalipse, podemos ver que esse sinal está simbolizando o povo de Israel, os descendentes das 12 tribos. Vamos agora para o verso 2 que diz assim: E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. O verso 2 está dizendo que a mulher, a qual vimos que é Israel, está grávida e com dores de parto. Uma nação não engravida, portanto, o significado do texto não é literal. O texto está dizendo que Israel iria gerar um filho, e que passaria por tormentos durante o nascimento desse filho. Para ser mais claro, o texto está dizendo que em Israel iria surgir uma pessoa, e que durante o surgimento dessa pessoa, Israel iria passar por tormentos. Vamos ver agora os versículos 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava posse a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra,
E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Para entendermos esses versículos eu vou apenas ler o versículo 9 do próprio capítulo 12. Assim como encontramos nas Sagradas Escrituras o significado dos símbolos do primeiro verso, também encontramos o significado do dragão e das estrelas que ele lançou na terra. Veja. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana a todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. O que já entendemos até aqui sobre os sinais é que Israel, estando para gerar um filho, sofre tormentos, e o diabo que cai do céu com seus anjos fica diante de Israel a fim de devorar o filho quando nascesse. Vamos entender agora o versículo 5. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Vamos ler alguns textos que vão nos dizer quem é que há de reger todas as nações com vara de ferro. Meu objetivo é deixar a própria Bíblia Sagrada revelar a si mesma. Não quero e não vou acrescentar nada às profecias. Quero que vocês entendam por meio da própria palavra de Deus o que significa cada texto do capítulo 12 de Apocalipse. Apocalipse 19 verso 15 diz assim: E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. O verso 13 diz assim: E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Podemos ver que esse filho de Israel é aquele que se chama a Palavra de Deus. É ele quem regerá as nações com vara de ferro. E ele dará essa mesma autoridade aos que vencerem e fizerem a sua vontade. O texto de Apocalipse 12 também diz que esse filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Esse texto é mais uma confirmação que temos a respeito desse filho. Vamos ver quem foi levado para Deus e para o seu trono. Salmos 110 verso 1 diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Mateus 22 verso 42 ao 44 diz assim: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe, de Davi. Disse-lhes ele, como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Como podemos ver através de outros textos que dão o significado desse filho que há de reger as nações, e que foi levado para Deus, esse filho é Cristo, o Salvador. Resumindo o que já entendemos do capítulo 12 de Apocalipse, a mulher é Israel, o dragão é o diabo, as estrelas são os anjos do diabo, e o filho de Israel é Cristo, a palavra de Deus. Apocalipse 12 não está falando que ainda vai nascer um filho varão. Apenas está relatando o nascimento de Cristo, e a perseguição do diabo contra Cristo e seus seguidores. Vamos agora entender o verso 6 que diz assim: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. O livro do Apocalipse relata eventos que acontecerão durante 1260 dias. Durante esse período as nações passarão por grande sofrimento. O verso 6 está dizendo que a mulher será alimentada por Deus durante esse período de sofrimento, ou seja, está dizendo que o povo de Israel será livrado durante os 1260 dias. Vamos ver agora o verso 7 e 8. Então houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Daniel já havia profetizado sobre essa batalha no céu, antes mesmo do apóstolo João ter recebido a visão. Vamos ver o que Daniel diz sobre essa batalha. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Veja que até Daniel cita a grande tribulação a qual nunca houve na face da terra. Miguel se levantará a favor do povo de Israel, do povo da mulher vestida do sol, e ele irá batalhar contra o dragão e seus anjos, e o dragão e seus anjos serão lançados na terra. Sabendo então que pouco tempo lhe resta, o dragão passa a perseguir os descendentes da mulher. O verso 9 nos revelou quem é o dragão e as estrelas, então vamos ver agora do verso 10 ao 11.
Então, ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Não há muito mistério nesse texto. O seu significado é literalmente o que está escrito. Podemos ver que uma voz anuncia a chegada da salvação, do poder, do reino de Deus, e da autoridade de Cristo, visto que já terá chegado o fim dos tempos, o tempo de dar aos santos as recompensas que lhes foram prometidas. Vamos agora entender o verso 12 e 13. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas aí da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que o dera à luz o filho varão. Novamente, não é um texto difícil de se entender. O texto é claro em dizer que após a queda o diabo vai estar irado, e sabendo que pouco tempo lhe resta dos 1260 dias, ele irá perseguir Israel, a mulher que dera à luz ao filho que há de reger todas as nações com vara de ferro. O verso 14 diz assim: E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Novamente devemos lembrar que essa mulher é Israel, portanto essas asas não serão literais. Asas significam poder, capacidade e força. Está relacionado a reinos, pois reinos possuem poder. Esse texto está falando que Deus dará poder ao povo de Israel para fugirem do dragão, da besta, de Satanás, o diabo, durante os 1260 dias. Esse povo será sustentado por Deus para não sofrerem durante esse período de grande perseguição. Assim como Deus deu capacidade ao povo de Israel de fugirem do faraó, enviando pragas e abrindo o mar vermelho, assim também Deus dará novamente ao povo de Israel para fugirem da besta. Vamos ver agora os versos 15 e 16. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Mais uma vez podemos ver através desse texto a perseguição do diabo contra o povo de Israel. O texto está dizendo que o diabo enviará pessoas atrás da mulher a fim de destruí-la. Está dizendo que o diabo vai tentar matar o povo de Israel, esse povo que fugirá para o deserto, que é protegido por Deus, porém Deus vai proteger o povo de Israel, destruindo o povo enviado pelo diabo. Água em profecia significa povos, pessoas e nações. A terra abrindo a boca significa a proteção de Deus sobre essa mulher, sobre o povo de Israel. Quando diz que a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançou atrás da mulher, está dizendo que Deus vai proteger seu povo, destruindo os inimigos enviados pelo diabo para destruir o povo de Israel. E por último vamos entender o verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Depois de toda essa tentativa do diabo de destruir o povo de Israel, ao ver que não conseguiu isso, o diabo vai atrás dos remanescentes, dos que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Cristo. Esses são os cristãos que vivem no mundo todo. Quando o diabo ver que a mulher está protegida por Deus, ele vai por todo o mundo a fim de matar aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e que seguem a Cristo. No capítulo 13 podemos ver a perseguição do diabo contra os cristãos no mundo todo. Ele vai ordenar que sejam mortas todas as pessoas que não o adorarem. E quem não possuir a marca da besta não poderá comprar nem vender. É esse o significado do capítulo 12 do Apocalipse. Vemos texto por texto o que significa os símbolos, quem são os personagens, e os sujeitos de cada texto. De modo geral, vimos que o capítulo 12 fala da perseguição do diabo contra Israel e o povo que guarda os mandamentos de Deus. Vimos que Deus vai proteger Israel durante os 1260 dias de tormentos. Temos todos esses símbolos para não termos dúvidas quanto ao significado do texto. O texto menciona o lugar onde Cristo nasceu, menciona a perseguição do diabo contra o povo dessa nação, também menciona a batalha de Miguel que é a favor do povo de Daniel. Enfim, todos esses detalhes nos apontam para Israel, nos mostrando que o diabo vai tentar perseguir Israel, e por não conseguir,
ele irá perseguir os demais cristãos no mundo todo. O texto não tem nenhum outro significado senão o de mostrar a perseguição do diabo contra o povo de Israel, e o povo que guarda os mandamentos de Deus. Podemos ver que 144 mil judeus foram comprados desse período, e esses judeus serão protegidos até a vinda de Cristo. Esses judeus são selados para que nenhum sofrimento caia sobre eles durante os 1260 dias. O diabo, por tentar e não conseguir matar esses 144 mil judeus, irá matar os demais cristãos que vivem em todo o mundo. Agora uma observação final. Não significa que todo o povo de Israel será livrado do sofrimento, pois aquele